Faltam apenas 2 semanas para as eleições gerais no Malawi, marcadas para o próximo dia 16 de setembro, um momento crucial para um país mergulhado numa grave crise económica, marcado por inflação elevada, pobreza generalizada e crescentes tensões políticas, com o objetivo de garantir que o processo eleitoral decorra de forma pacífica, inclusiva e credível. Várias organizações africanas, entre as quais a Comesa, a União Africana e a Comissão da Paz e Unidade do Malawi lançaram recentemente uma iniciativa pré-eleitoral, dizia, que prevê o diálogo político e a diplomacia preventiva. No centro desta dinâmica está a capital Lilongwe, onde o nosso correspondente Faustino Igreja tem acompanhado de perto o clima pré-eleitoral, os preparativos logísticos e as expectativas em torno de um sufrágio que poderá definir o rumo político e económico do país. É com ele que vamos conversar agora. Boa noite, Faustino. Bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, Mariamo. Sim, Faustino. Como é que descreves o ambiente atual no Malawi a poucos dias, semanas, não é, das eleições? Nota-se um clima de tranquilidade ou sinais de tensão no terreno? Boa noite mais uma vez. De facto, a situação aqui no Malau é uma situação aparentemente calma, mas que a qualquer momento pode se tornar uma situação volátil, tendo em conta a preocupação de todos os principais atores políticos aqui, que estão todos interessados em ganhar o processo eleitoral. Foi interessante a introdução que a Mariam fez há pouco tempo, no sentido de as organizações africanas vir aqui ao Malau para acompanhar de perto este processo, tendo em conta que não é fácil num país como o Malawi, onde neste momento temos 17 candidatos que concorrem às presidenciais aqui no Malawi. É ver também, portanto, esta potência pelo poder no país extremamente pobre, do ponto de vista de recursos. O Malawi quase que não tem nada. Neste momento, o pouco que se explora são produtos ligados à agricultura, mas mesmo assim é uma agricultura que não produz tal como acontecia antigamente. E numa eleição como esta, hoje, 2025, é complicado definir qualquer cenário neste momento, apesar de faltar 2 semanas para a data de votação, que será no dia 16 de setembro. A presença destas missões de observação ou de pré-observação da União Africana, ou da Comesa também, que estão aqui no Malau, é uma tentativa de tranquilizar os malauianos de que o processo eleitoral vai decorrer normalmente. Também um ponto interessante, os próprios partidos e também as organizações da sociedade civil estão preocupadas para que este processo possa decorrer normalmente. Mas, eu repito, não é fácil. São 17 candidatos, todos querem ganhar. E é também uma tentativa de cada partido tentar descredibilizar o outro partido. Há também uma tentativa de alguns partidos de que, em vez de seguir o manifesto eleitoral, apenas estão preocupados em mandar insultos, em faltar respeito aos outros candidatos, em tentar discutir temas que não estão na agenda eleitoral. Portanto, é uma situação um bocado complicada. Sim, Faustino, e esta iniciativa não é pré-eleitoral que foi lançada com o apoio da Comesa e da União Africana, que impacto terá tanto a nível político como junto à sociedade civil? Vai ter, de facto, seu impacto, porque neste momento as duas organizações africanas e outras que eventualmente daqui a pouco vão estar aqui no Malau, como por exemplo a SADC, creio que dentro do momento a SADC estará aqui no Malau, e mais outras organizações africanas ligadas especificamente aos processos eleitorais. Eu penso que esta presença dessas organizações vai ajudar fundamentalmente naquilo que será uma tentativa de pôr água na fervura, para que os malauianos possam realizar eleições credíveis. Mas eu repito sempre, não será fácil. Este ano a disputa é muito renhida, mas caberá aos malauianos decidir eles, internamente, como malauianos, que tipo de eleições é que eles querem. E em termos logísticos, como é que decorre a preparação para o ato eleitoral? Já começaram a chegar os materiais de votação, nomeadamente os boletins e cabines de voto?
Sim, neste momento, em termos de votação, o material já começou a chegar aqui a Lilongwe. Ontem foram descarregados os boletins de voto para os parlamentares, portanto, para as eleições parlamentares. Nos próximos dias vão chegar os materiais, neste caso, boletins de voto e outro material, como cabines de votação, a tinta indelével. Portanto, vão chegar os boletins de voto para as presidenciais e vão chegar também os boletins de voto para as eleições locais, porque essas são eleições tripartidas. Vamos ter aqui no Malau eleições presidenciais, legislativas e também vamos ter eleições locais. Então, os boletins de voto vão chegando gradualmente e todo um material também vai chegando gradualmente. Mas também há que olhar para outro tipo de logística que é necessário em processos eleitorais. Sim. São viaturas necessárias para fazer a cobertura e para a recolha dos boletins de voto depois da votação. É todo um conjunto de material e de equipamento que Malau neste momento está a receber, outro já recebeu e está a comprar para permitir que o processo decorra normalmente. Sim, a economia também tem sido um dos temas centrais da campanha, isto numa altura em que o Malau enfrenta a sua pior crise em décadas. De que forma os candidatos estão a abordar esta questão junto do eleitorado? Interessante, uma pergunta interessante. Não só a economia, mas também a questão da corrupção. O cavalo de batalha aqui no Malau são acusações entre os vários candidatos, entre os vários candidatos e também vários atores políticos, vários concorrentes, que não só é a questão da economia, mas também é a questão da corrupção. Dizem, por exemplo, os vários candidatos que neste momento um dos partidos que trouxe o Malau à bancarrota é o partido no poder, que neste caso o MCP Malau Congress Party. Falando da economia, a economia também é um ponto-chave em todos os manifestos eleitorais. Portanto, o que é que está a acontecer? Cada partido, talvez por uma questão estratégica, uma questão de conquistar o voto ou o eleitorado. O que é que está a acontecer? Cada partido diz que vai melhorar a economia do Malau. Diz que os malauianos, se votarem, portanto, neste candidato ou neste partido, a partir de 2025, portanto, a partir de setembro, a partir de 2026, os malauianos vão ter uma vida melhor, vão ter combustível todos os dias, vão ter fertilizantes todos os dias, o custo de vida vai baixar, que são as questões centrais, questões económicas. Mas não passo apenas de promessas. Para resolver problemas de Malau, eu penso que eventualmente serão necessários mais 60 anos, porque Malau tem muitos problemas do ponto de vista económico. E por fim, Faustino, olhando para os principais candidatos, especialmente Lázaro Chakwera e Pita Mutharika, qual é o cenário mais provável? Há a possibilidade de uma segunda volta ou algum dos favoritos poderá vencer logo a primeira? Bom, neste momento há muitas sondagens que estão a acontecer aqui no Malau. Uma das sondagens, ou algumas sondagens, dizem que o Lázaro Chakwera poderá perder estas eleições, fundamentalmente porque não conseguiu resolver os problemas económicos do Malau. Mas outras sondagens dizem que Lázaro Chakwera, perdão, poderá e vai ganhar estas eleições. Neste momento, as sondagens que estão feitas aqui no Malau ainda não são sondagens muito credíveis, porque são feitas apenas por organizações internas e são organizações que não são muito reconhecidas ao nível internacional do ponto de vista de sondagens. Mas tudo indica que há dois candidatos potenciais que poderão ganhar estas eleições. Lázaro Chakwera, do MCP, atual incumbente, e o presidente, o ex-presidente Pita Mutharika. Pita Mutharika diz que vai trazer uma nova dinâmica econômica no Malau, que os malauenses nunca viram. Então são duas promessas que fundamentalmente poderão dispersar o voto. Uma segunda volta não é provável. Muitíssimo obrigada, Faustino. Vamos aqui acompanhar e vamos ver o que é que quais serão as novidades isto ao aproximar das eleições. Continuação de uma boa noite para si. Muito boa noite. Muito obrigado. Obrigada. E estas foram as palavras de Faustino Igreja, nosso correspondente no Malau, e falando aqui ao Canal África. Fica a seguir com Venâncio José com as notícias do desporto.